Boa noite, pessoal. Já são 1 hora da manhã e está chovendo. E a proposta da apresentação aqui seria o seguinte: a Rossana iniciar, falar que o tema do nosso trabalho é cariologia, os integrantes do grupo são esses aqui, e já iniciar falando sobre a cariologia. Então a Rossana vai decorar o texto dela lá, né? E basicamente ela vai falar que a cárie dentária é uma doença crônica que progride de forma lenta, ela é induzida devido pela dieta e aquele blá 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 todo. Na sequência ela vai falar sobre a evolução dos estudos que foram feitos para a doença cárie e chegou-se a esse gráfico daí, esse diagrama, na verdade. Todo o texto base está lá no arquivo Word, dê uma olhada lá. E resumo da obra é que existe o fator etiológico determinante, que é o círculo interno, que é o também chamado de fator próximo, e existe os fatores modificadores, que são os fatores distantes ou externos do círculo externo. E aí os fatores determinantes ela ocorre mais o fator biológico, né? E os fatores modificadores são os fatores que norteiam todo esse processo. Aí vem a minha parte, que é falar exatamente sobre cada um deles. Quem são os fatores determinantes? Então, é o hospedeiro, que é basicamente o dente, o micro-organismo, que são as bactérias, eu vou ter que decorar aqueles nomezinhos bonitos, a dieta, principalmente a sacarose, e o tempo para que haja a desmineralização no dente desses fatores anteriores. Na sequência eu falo sobre os fatores modificadores, que seria aquele círculo externo que a Rossana apresentou. Não precisa entrar muito em detalhe, Rossana, porque aqui eu falo que são os fatores sociais, econômicos e comportamentais, e aí a gente pode citar, inclusive, aquela pesquisa em que aquela tribo indígena que não fazia o uso da sacarose não tinha a doença cárie. Já a sociedade que faz o uso da sacarose, constantemente ela esbarra nessa doença. Então, os fatores sociais é aquela situação em que, se o sujeito está inserido em um contexto cuja sacarose é a principal fonte energética, ele estará suscetível a desenvolvimento da doença cárie. Caso contrário, o risco dele adquirir essa doença é bem menor. Fatores econômicos. Então, a gente pode observar que as pessoas com um poder aquisitivo maior, ela tem acesso a mais informação e tem acesso a melhores produtos de higiene pessoal. E, inclusive, elas têm maiores orientações, elas têm acesso a mais orientações de higiene oral. E a questão comportamental, não adianta nada você falar para o indivíduo que ele tem que escovar os dentes se ele negligencia a própria saúde, não adianta. E aí vem a parte da Maíra, ela vai falar sobre a desmineralização e remineralização. Maíra, se você quiser estudar por aquele vídeo que você citou, vale a pena. Basicamente falar que o biofilme dental, ele possui essa fonte de nutrientes da sacarose, e essa sacarose ela reduz o pH do meio bucal, consequentemente reduz o pH da estrutura dentinária, e isso faz com que haja uma perda de minerais, principalmente íons de cálcio, fosfato, entre outros tipos aí, para o meio bucal. E também essa sacarose que está no biofilme aderida ao dente, ela serve de nutriente, de fonte energética para as bactérias que eu vou citar lá atrás. E o metabolismo dessa sacarose por meio dessas bactérias gera um subproduto que a gente pode chamar aí de toxina,
que auxilia no processo de desmineralização do dente, porque ela é extremamente ácida. E aí, de forma mais ampliada, a gente percebe que os cristais do esmalte dentário, ele está reduzindo a sua estrutura, porque ele está perdendo minerais para o meio bucal. Veja que essas letrinhas verde que está caindo, ele está representando o ácido do meio bucal, da placa ou do biofilme que está aderida a esse esmalte. Na sequência, é falar que o primeiro sinal clínico da cárie é representado pela mancha branca ativa. E aí você verifica aí no desenho que continua aquele processo de desmineralização, causando o início de lesão cárie. Quando você passa o slide, você verifica aí nitidamente que o primeiro sinal clínico é de fato a lesão branca. E aí a Maíra mais à frente vai entrar sobre as características principais dela. Outro fato interessante é que o controle, na verdade não é de placa, né, de biofilme, ele é indispensável e ele pode ser feito tanto por meio químico quanto mecânico. E aí vem a Lohane falando que o uso constante dos agentes químicos no controle do biofilme vai causar esse monte de blá 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 e logo depois falar que o controle mecânico ele é mais eficiente. E aí pode ser feito tanto com a escova como o fio dental, ou mesmo fazendo a profilaxia profissional em consultório, que é aquela terapia periodontal básica que a gente faz lá na faculdade. Aí vem a Maíra. A Maíra ela vai mostrar para a gente uma revisão de tudo que foi dito. O indivíduo ele se alimenta de sacarose e isso faz com que o pH bucal caia devido à acidez da sacarose no biofilme e também das toxinas liberadas pelas bactérias que estão se alimentando daquela sacarose na superfície dentária. E a partir daí há uma desmineralização e, consequentemente, a perda de minerais do esmalte não é suficiente para sustentar toda a estrutura dentária, formando-se assim a cárie. A partir daí, vem os casos clínicos que a Maíra relatou que gostaria de apresentar. Basicamente, ela vai falar como identificar a cárie, a lesão de cárie ativa. Então, ela vai apresentar essas imagens. Logo depois vem a Samara, falando quais são as características da lesão de cárie inativa. E aí eu acho interessante que tanto a Maíra quanto a Samara falem qual é a solução para essa doença, para esse caso daí. Vale ressaltar que quando a gente está falando em doença cárie, se você simplesmente remover o tecido cariado do dente e fazer uma restauração, seria o mesmo que você pegar uma doença como, por exemplo, a catapora e ficar tratando só os pontinhos vermelhos, você não tratar de fato a doença. Eu acho interessante falar isso. E aí vem a conclusão, que é a parte da Andressa. Ela vai citar todos esses pontos aí, que foi o que a gente aprendeu com o nosso trabalho. Vai citar as principais bibliografias que utilizamos. E aí vem a Beatriz falando que a gente optou por trazer essa forma descontraída para quebrar um pouco do gelo da dificuldade que a gente sempre tem na apresentação de trabalho. Obrigado a todos e é isso.